respeito dos benefícios que o sacrifício de Jesus trouxe para o nosso corpo físico. Diz assim, vamos ler. Isaías 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Cristão não pode aceitar nenhuma enfermidade. Não posso, bispo? Não, você não pode aceitar nenhuma enfermidade, nenhuma. Porque lá na cruz aconteceu isso aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tudo que provoca dores, tudo que provoca sofrimento, Jesus na cruz, Ele atraiu para si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quer dizer, por causa dos nossos pecados, todo mundo que nasceu a partir de Adão, nasceu trazendo aquela natureza pecaminosa, por culpa de Adão. Adão pecou, Eva pecou, eles pecaram. Todos os que nasceram a partir dele, nasceram trazendo uma natureza pecaminosa. É aquela natureza que quer o pecado, que quer a corrupção, que quer as coisas contrárias a Deus. Por causa desses pecados, o que houve? Nós fomos condenados à morte eterna, e até a morte física. Na realidade não era, Deus não nos criou para morrermos nem fisicamente. Por causa do pecado de Adão, entrou a morte, tanto física como espiritual. E então passamos a carregar, o ser humano passou a carregar consigo tudo isso: maldições, sofrimento, dores, morte. Então Jesus veio, sacrificou-se por nós. E diz a Bíblia, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que iria cair sobre nós, caiu sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só pelo fato da pessoa crer nessa palavra, já é suficiente para ela ser curada de qualquer doença, qualquer enfermidade. Lembre-se disso. Só pelo fato da pessoa crer, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. Eu não aceito essa doença. Doença, saia do meu corpo. Você não tem autoridade sobre o meu corpo, porque eu creio em Jesus e Ele levou sobre si todas as doenças. Só isso é suficiente para trazer a cura para o corpo físico. Além disso, diz a Bíblia, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. O que tem feito a pessoa sofrer? O que tem lhe causado dores, sofrimentos na vida? Ou eu não aceito, eu creio no sacrifício que Jesus fez. Meu Deus, abençoa a minha vida, que essa palavra se cumpra na minha vida. Então, existem cristãos aceitando doenças, aceitando uma vida miserável, aceitando viver uma vida infeliz, aceitando viver uma vida qualquer. Por quê? Ou porque não conhece o que Jesus fez, ou porque a pessoa não crê no que Ele realizou. Porque se crê, já é suficiente para ela ser abençoada. Certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos direito a viver uma vida física abençoada, porque ele levou as nossas doenças. Amém? O versículo seguinte diz, 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo, nosso corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o cristão tem que ter essa consciência. O meu corpo, por causa da minha fé em Jesus, ele se tornou santuário do Espírito Santo. Eu não posso pegar o meu corpo e entregar ao pecado, à prostituição, a uma vida suja, corrupta. A pessoa, o cristão, tem que ver que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você precisa cuidar do seu corpo fisicamente. Você não pode tratar o seu corpo de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ele é templo do Espírito Santo. E não se pode também utilizar o corpo de uma maneira errada. Quer dizer, quando a pessoa se diz cristã e ela, por exemplo, se prostitui, ela tem relações sexuais com alguém que não é o marido, não é a esposa, ou prostitui ou adultera, a pessoa está pegando o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e entregando ao pecado. E isso traz consequências terríveis para a vida da pessoa. Por quê? Porque por causa do sacrifício de Jesus, a nossa fé nele faz com que o nosso corpo se torne templo do Espírito Santo. O nosso corpo não pode ser utilizado de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tanto tem que procurar cuidar dele corretamente, como também não se pode entregar o corpo, permitir que o seu corpo faça parte do pecado, da prostituição, do adultério, daquilo que é condenado diante de Deus, porque isso traz consequências. Vamos ler mais 2 versículos. Diz assim: o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia de poder, de até subordinar a si todas as coisas. Então nós temos um corpo físico, que embora seja templo do Espírito Santo, mas ele vai sofrendo as consequências desta vida, vai envelhecendo, vai enfraquecendo. Mas por causa do sacrifício de Jesus, aqueles que conquistarem a vida eterna terão um corpo transformado. A nossa semelhança vai ser mais ou menos essa. Nós vamos continuar tendo mais ou menos a mesma aparência, né? A mesma aparência. Pensei que ia ficar bem mais bonito, bispo. Não se preocupa com isso. Mas nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus, incorruptível. Então, o sacrifício de Jesus nos trouxe esse direito.
de ter o nosso corpo transformado para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo tal como o corpo de Jesus, incorruptível. Amém? E isso tudo por causa do sacrifício que ele fez. A seguir, 2 versículos que falam das bênçãos materiais. Bênçãos materiais para se desfrutar enquanto vivemos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Um deles diz assim, Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, até o sacrifício de Jesus, antes do sacrifício de Jesus, nós vivíamos debaixo de maldição, por causa do pecado. Jesus veio, sacrificou-se, e então ele se fez maldição no nosso lugar. Ele atraiu para si tudo, todos os nossos pecados, toda a sujeira, toda a corrupção, pecado, doença, tudo que não presta, na cruz Jesus atraiu para si. E diz a Bíblia, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, a bênção de Abraão, aquela bênção extraordinária que Deus prometeu a Abraão, ela também chegasse para nós. Tudo que Deus prometeu a Abraão, ele prometeu para os seus descendentes. Nós não somos judeus, não nascemos em Israel, fisicamente não somos descendentes de Abraão, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Então, o que Deus prometeu a Abraão? Ele prometeu, por exemplo, quem te abençoar será abençoado, Abraão. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, o sacrifício de Jesus trouxe para nós a bênção de Abraão, nós que somos gentios, que não fazemos parte do povo judeu. Então hoje, se alguém abençoa você, se você é um cristão de verdade, qualquer pessoa que te abençoar, ela vai ser de alguma forma abençoada. Qualquer pessoa que te amaldiçoar, ela vai ser amaldiçoada. Por quê? Porque tudo que Deus prometeu a Abraão, a bênção de Abraão, chegou para nós por meio de Jesus. Tudo que você possa imaginar. Ele disse: Abraão, você vai ser abençoado ao entrar, e você vai ser abençoado ao sair. Então, onde Abraão chegava, ele era abençoado. Quando ele sair, ele era abençoado. Então, por causa da fé em Jesus, nós temos direito à bênção de Abraão. Isso significa que o cristão verdadeiro não pode de forma alguma viver uma vida amarrada, fracassada, derrotada, de forma alguma. Por quê? Porque temos direito à bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tudo que Deus prometeu a Abraão, em todos os aspectos, passamos a ter direito. Amém? O último versículo diz assim: por causa do sacrifício de Jesus, isso aqui se torna possível para nós. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando com pessoas que estavam ansiosas pela vida. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou beber? Como milhões e milhões e milhões de pessoas vivem nesse mundo. Quantas pessoas neste mundo vivem cheias de ansiedades? O que eu vou comer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou viver? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que vai ser de mim? Essa é a vida de muita gente por aí. Ora, o sacrifício de Jesus
trouxe bênçãos materiais para aqueles que creem e o seguem. Jesus disse: buscai antes o reino de Deus. Eu vou colocar o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. O reino de Deus e a sua justiça. Eu vou arrumar o meu coração. Antes eu ficava buscando primeiro os meus interesses, buscando primeiramente a minha vontade, buscando isso. Não, eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Antes a minha mulher estava em primeiro lugar, meu marido, meu filho, meu trabalho. Isso. Não. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Minha vida com Deus acima de tudo. Minha vida espiritual, vontade de Deus em primeiro lugar. Ora, quando a pessoa tem capacidade, fé para fazer isso, Jesus disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de quê? Ele está falando de comida. Ele está falando de roupa. Ele está falando o que beber, o que comer, coisas materiais. Então, o cristão que busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem condições de ver que todas as coisas estão sendo acrescentadas na vida dele. Ele não precisa viver como as pessoas vivem por aí. As pessoas vivem hoje o domingo, elas não vivem o domingo. Elas vivem a segunda-feira. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, e as minhas contas amanhã? Meu Deus, como é que eu vou comprar aquilo? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que vai ser? Será que eu vou continuar empregado? Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou me mandar embora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa é a vida de muita gente. Vivem escravizados pela ansiedade. Não precisa nada disso. Ele disse: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus, o reino de Deus, sua vida com Deus em primeiro lugar. Viva a sua fé. Essa palavra vai se cumprir, ou vai continuar se cumprindo, se está se cumprindo, ou ela vai se cumprir a cada dia de uma maneira maior. Você vai ver Deus acrescentando as coisas na sua vida. Amém? Entenderam sim ou não? Nós vamos orar e vamos participar hoje da Santa Ceia. Tivemos domingo passado, mas vamos fazer a Santa Ceia hoje de um modo diferente. Você vai participar da Santa Ceia com essa fé, para buscar os benefícios que Jesus trouxe através do sacrifício dele. Antes, é claro, você tem que olhar para a sua vida. Ô bispo, eu estou aqui, mas eu tenho mágoa contra determinadas pessoas. Eu não consegui perdoar. Você não pode participar da Santa Ceia com mágoa. Seu coração está sujo. A Santa Ceia, ao invés de lhe abençoar, ela não vai lhe trazer benefícios, vai dar um efeito contrário. O que eu tenho que fazer? Eu preciso perdoar, independentemente do que fizeram. Aí eu estou aqui, mas eu ainda minto, ainda adultero, prostituo, ainda sou desonesto. Você tem que se arrepender, limpar o seu coração, para que você seja perdoado e limpo, você possa participar do corpo e do sangue dele. Amém? Fiquem de pé, vamos fazer essa oração